canal Pai do Marketing aqui. A primeira análise do lançamento do Ryan acabou fazendo sucesso, inesperadamente. Não inesperadamente, né? Eu quis usar o ponto em comum, mas enfim. E dessa vez o cenário está arrumado e vamos para análise. Bom, vamos lá, já que imprevisivelmente a análise acabou fazendo sucesso, né? Vamos continuar. A gente vai começar agora o segundo episódio do Milhão por Mês e eu dividi em 3 atos. Não estou dizendo que isso aqui foi exatamente o que o Ryan fez, isso aqui é o que eu percebi e por isso, vamos falar aqui. Eu percebi 3 pilares. Uma coisa interessante de falar é que no lançamento o CPL1 é o vídeo mais importante de todos. Você pode ver o Ladeirinha falando isso, o Érico Rocha falando isso. Então, o esforço para manter a atenção da pessoa e conquistar ela, e até mesmo se vender, como o próprio Ryan fala nesse mesmo lançamento, é muito maior. Não significa que você não vai se esforçar no CPL2, no CPL3 ou na oferta, mas captar a atenção e reter o interesse de alguém é algo muito mais difícil. Então, por isso, digamos que se você coloca 5x de esforço no CPL2, CPL3 e na oferta você bota 10x no primeiro. Tanto que se você analisar, o próprio Ryan, mesmo tendo lançado o episódio 2, está impulsionando o episódio 1. Então essa é a importância do CPL1 e o porquê do CPL2 não ser tão intenso quanto o primeiro. Então, continuando, eu percebi 3 pilares: a familiaridade, de novo, a autoridade e o conteúdo, mais a conclusão. O que aconteceu no primeiro ato? No primeiro ato, ele faz a mesma introdução do CPL01, tá lá no primeiro vídeo, se você quiser ver. Aí um estagiário bate na porta, ele diz que vai mostrar os bastidores. O que isso causa? Na minha percepção, isso faz com que a pessoa se sinta mais íntima dele. Olha só, vou mostrar minha casa por dentro para você. Por exemplo, quando a gente recebe alguma visita em casa, se a visita não for uma pessoa íntima, você não vai se preocupar de ficar mostrando a casa para ela. Você vai resolver o que tem que resolver. Se for um vendedor e você não quiser, você vai atender e vai mandar embora. Se for alguém inconveniente, você vai receber por educação, mas você não vai receber essas pessoas se importando de mostrar a sua casa para ela. Então, o que eu acho que ele fez foi isso. Apresenta a casa, ele comenta sobre a diferença do prédio residencial e comercial, ele mostra que ele trabalha ali e que a lei na Rússia permite, aqui no Brasil não permite. Ele comenta sobre uma dificuldade que ele tinha de gravar de dia, que era a luz, que era tudo janela de ambos os lados, então ele disse que contratou uma profissional de fotografia, eu acho que é isso, e por isso e ela acabou recomendando canhão de LED. Então ele mostra para você que ele teve uma dificuldade, isso fica mais humanizado, e aí é isso. Aí ele fala sobre a rotina dele, o ócio criativo, ele comenta sobre que ele joga FIFA, que ele cria muito conteúdo, ele comenta que gosta de tocar bateria e violão, se não me engano, que isso ajuda ele a ter uma mente mais arejada. Na minha concepção, seria isso. E avisa que vai começar o vídeo de verdade, e aparece o logotipo. Ou seja, ele mesmo já deixou claro que aquilo ali não é o objetivo principal porque você está ali. Isso, o que acontece? Quando ele começa o vídeo de maneira mais pessoal, não começa direto com conteúdo, você já se acostumou com ele já reteve tua atenção, já tem o teu interesse, e aí sim ele libera o conteúdo. E também isso gera o quê? Tempo de retenção de que você está assistindo. Quanto mais atenção você tem de alguém, maior a chance de comprar. Ou seja, você já comprou a pessoa do Ryan e agora você pode receber o conteúdo que ele sabe que você está prestando atenção. E, no segundo ato, ele reforça muito a autoridade. Ele faz a promessa, como eu faço 1 milhão por mês e como qualquer pessoa comum pode fazer isso. Ou seja, ele faz a promessa e ele reforça essa promessa. E aí ele começa a botar em prática exatamente o que ele está falando ao mesmo tempo. Ele começa a falar que vender é fácil, basta quebrar a objeção. Ou seja, ele começou a frase já quebrando uma objeção, falando que vender é fácil porque basta quebrar a objeção. É até meio que uma metalinguagem aqui nesse campo inteiro. E ele usa o inimigo externo sobre pessoas que sabem menos que você e ainda assim estão ganhando dinheiro. Isso é muito comum de acontecer, isso acontece até comigo. Eu sei mais copy, eu sei mais quesito de mentalidade, de processo cognitivo do que muita gente, mas tem muita gente que ganha mais dinheiro que eu. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba se pegando muito em estudar e não botar em prática. Até mesmo é um dos motivos desse canal. Tanto que está crescendo rapidamente porque eu estou começando a receber autoridade por mostrar
que eu realmente sei do que eu estou falando. E aí vem a causa disso, que você não tem autoridade, ou seja, você não consegue vender tanto quanto você queria, quanto você poderia, porque você não tem autoridade. E aí ele redireciona quem não viu o CPL1 para assistir-lo e reforça aquilo que eu falei no começo, que é o fato de o CPL1 ser o mais importante de todos, porque sem atenção não tem interesse, sem interesse não tem desejo, sem desejo não tem ação, ou seja, não tem venda. Então, se bem que algumas pessoas sim acabam comprando, mesmo sem ver o CPL, isso acontece, mas isso, se você parar para analisar, até mesmo como o próprio Warner diz, a pessoa já está te assistindo há um certo tempo. Tem pessoas também que compram mesmo só vendo a oferta. Isso não é uma via de regra, mas essas pessoas são exceção. E aí ele explica que tem duas formas de aprender: indo para o campo de batalha ou aprendendo com quem já chegou onde você quer chegar. O que ele quer dizer aqui? Que você pode começar a ir por conta própria, mas você vai demorar muito. Então é melhor que você vá através dele, aprenda com ele. Ele fala que o tempo é muito valioso e usa uma frase bem conhecida que é: sorte é quando o preparo encontra com a oportunidade. Ou seja, ele quer te capacitar e você vai ter sorte quando a oportunidade chegar, porque você vai estar preparado, porque ele vai te preparar. Então ele está sempre reforçando a autoridade dele, mesmo nas coisas mais sutis que você puder observar. Às vezes você nem percebe, mas está sendo influenciado. E aí ele acaba falando que se ele pudesse falar com ele mesmo de 5 anos atrás, ele falaria para investir em autoridade. Ponto. Ele fecha um ciclo aqui e aí ele chama a sua atenção falando qual é a intenção dele. Isso é meio que uma pequena quebra de padrão. Quando alguém fala que eu quero fazer, pega a caneta, anota aí, isso meio que dá uma quebra na nossa mente, a gente presta mais atenção. Tem um cachorro latindo atrapalhando o vídeo. Que ele fala que a intenção dele é te fazer virar uma autoridade. Aí ele comenta sobre o over delivery, serve para colocar ainda mais autoridade. Quando ele fala de over delivery, ele sempre reforça que ele tem muito conteúdo gratuito, conteúdo mais completo, fala que o conteúdo dele é melhor do que gratuito, é melhor que muitos conteúdos pagos. E aí ele fala para o pega caneta, que aí sim começa o conteúdo. Repara que é o erro que até eu mesmo já cometi em alguns lançamentos, que é o fato de você não chega já entregando conteúdo. Você faz todo um preparo para aí sim você entregar o que você quer entregar. E aí ele comenta sobre fila digital, ele dá o exemplo sobre ter muito seguidor. Algumas pessoas falam, é métrica de vaidade. Mas, mesmo sendo métrica de vaidade, se as pessoas veem que tem muita gente seguindo, elas acabam caindo na sua autoridade. Porque elas pensam, elas inconscientemente pensam, se essa pessoa está sendo muito seguida, algo quer dizer que algo ela faz certo, algo de interessante ela tem. Isso conversa com o sistema límbico. Por quê? O sistema límbico ele é responsável pela parte do cérebro que comanda as emoções e os comportamentos sociais. Por exemplo, se você está num show, você está numa igreja, você está em algum evento que for, as pessoas começarem a bater palma, é bem provável que você comece a bater palma também, porque você não quer deixar de fazer parte daquilo. Você vai se sentir estranho se não fizer parte da manada, parte das pessoas. É o famoso efeito manada, para falar a verdade. Mas, continuando, e aí ele fala sobre procedência, que é a autoridade percebida, o selo do Instagram, ele comenta sobre o relógio dele, mas isso você pode ver lá. Eu vou focar aqui em mais algumas coisas que talvez ele não tenha aprofundado, e o episódio vai estar aí embaixo, só você clicar e você ver. Transferência de autoridade, ele fala sobre comprar arroba, etc. De uma certa maneira, aqui nesse vídeo, quando eu coloco o nome dele e estou analisando, é meio que uma transferência de autoridade, porque eu estou usando o ponto em comum, que aí a gente cai para o rival dele, que é o Thiago Fonseca, que fala muito sobre ponto em comum. Então, essa transferência de autoridade facilita. Fala sobre lifestyle, itens estratégicos, que também tem a ver com o sistema límbico, fala sobre escassez, e aí fala sobre conteúdo. Você tem que criar conteúdo para gerar autoridade. E aí chega na conclusão. Ele vira e fala, foi isso que eu usei para... ele começa a concluir falando que foi isso que ele fez para se tornar o maior especialista de monetização na internet. Na verdade, algumas delas. E aí ele reforça a autoridade dele, falando que não daria tempo de ensinar tudo o que ele usou. Então, se você quiser, você vai ter que pagar para ter isso. Isso significa o quê? Ele usa tanto a autoridade quanto a escassez. Não há qualquer um que pode ter o conteúdo pago dele. Ele começa a falar da história dele, que eu vim do Complexo do Alemão, e aí eu fiz X coisas, eu palestrei no TED, eu me tornei nômade digital, ele conta toda a história dele,
que aí a gente acaba aplicando um pouco da jornada do herói. Comenta sobre pessoas famosas que aprenderam com ele, que aqui já entra tanto prova social quanto autoridade. A prova social está quase sempre ligada com a autoridade, se não sempre. Ele recapitula o que ele ensinou, que aí repassa no seu cérebro, você não esquece o que você aprendeu. E aí ele fala que, sem mais nem menos, foi isso que eu fiz, tal. E fala de novo sobre a grana que ele ganhou, para reforçar a autoridade mais uma vez. E aí ele acaba falando que as primeiras pessoas te compram, e aí elas compram o que você vende. Ou seja, é exatamente isso que ele está fazendo no lançamento, até porque essa congruência faz com que a pessoa, quando ela perceber isso lá no futuro, ela perceba que fez um bom investimento. Então, esse é a grande sacada desse lançamento, desse CPL em si, é a autoridade. Se você observar cada aspecto minucioso nesse lançamento, está reforçando a autoridade. E aí ele usa aqueles dois caminhos. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que tem conhecimento e não tem autoridade. E tem aquela que tem autoridade e tem conhecimento. Aí ele fala para você investir em ter autoridade e conhecimento, postando conteúdo, e que sabe que você vai ser essa segunda pessoa. Ou seja, ele está te motivando para continuar no lançamento, porque no vídeo após o CPL ele vai fazer a oferta, e isso faz com que ele venda. E aí ele fala o que ele vai ensinar na próxima aula. Que ele vai ensinar persuasão e esteira de produtos. Ele mostra toda a esteira de produtos dele, mas apresentando a esteira de produtos, ele começa a falar o quanto ele cobra, o quanto ele ganha em cada um deles, e isso reforça a autoridade dele mais uma vez. Então, para encerrar, a grande sacada do CPL2, que lá no primeiro ele focou em os 4 princípios, similaridade, autoridade, prova social, se não me engano. Agora ele está reforçando a autoridade dele. Por quê? Porque amanhã, ou depois de amanhã, não sei quando vai sair o terceiro episódio, o CPL03, né? Ele já vai fazer o início da oferta. E ele precisa de autoridade para com que você tenha confiança em comprar dele. É isso. Não sei quanto tempo deu de vídeo, mas dessa vez eu acabei arrumando o cenário antes de gravar. E é isso. Se você gostou, dá like se você quiser. Se você não quiser, você não é obrigado a dar, só se você quiser. Pode comentar aí embaixo, que em breve também vai sair a terceira análise do lançamento do Raya. E também estou pensando em analisar outros lançamentos para ver o que a gente pode tirar de aprendizado quando a gente não tem condição de comprar os produtos. Porque tudo você pode tirar algum aprendizado. E é isso.